A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Acho que hoje a gente não tem criança, né? Mas... é sempre motivo de muita alegria. Um pouquinho de medo, mas muita alegria estar aqui sempre. Porque a gente crê que Deus é bom. É Ele que abençoa a gente, Ele que capacita e Ele que tem algo para nos dizer. E a nossa oração é para que Ele fale conosco, que Ele alcance os nossos corações, que a palavra dEle frutifique na nossa vida. Amém? Amém. Quando eu estava preparando a palavra de hoje, eu lembrei de um vídeo. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Estava passando por um vídeo assim, e eu lembrei, eu falei, esse vídeo encaixa com a conversa que a gente vai ter hoje. E no vídeo, tinha duas pessoas conversando, e uma vira para a outra e fala assim, nossa, se eu tivesse escutado o conselho que meu pai me deu, provavelmente eu não estaria nessa situação. Aí outra pessoa fala assim, nossa, sério? E que conselho que seu pai te deu? Aí a pessoa responde, não sei, eu não ouvi. É bobinho, eu sei, é bobinho. Mas tem uma verdade nisso. O nosso Pai nos dá e nos deu diversos conselhos que facilitariam o jeito com que a gente pode viver a nossa vida. E aí às vezes a gente se encontra em algumas situações que a gente fala assim, e aí depois de um tempo a gente vai ler a Bíblia e a gente fala assim, nossa, se eu tivesse prestado atenção nisso aqui antes, eu não ia ter feito isso e minha vida ia estar mais fácil. E no meio de toda a sabedoria, que está manifesta aqui, ainda tem um livro que é só sobre conselhos. Alguém sabe qual é esse livro que tem muitos conselhos? Provérbios, isso mesmo, vocês estão afiadinhos. E a gente vai ler só um versículo. E eu tenho certeza que só esse versículo vai abençoar muito a nossa vida. Então eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, 23 vai falar assim. Todo mundo achou? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler de novo? É curtinho, né? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Esse é o texto. Vamos orar? Jesus, nós lemos a tua palavra, Pai. Nós lemos o que a sua palavra nos aconselha, Pai. E que conselho valioso. Falar que nós devemos guardar o nosso coração, porque é a partir dele que fluem as fontes da vida, Pai. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor alcance o nosso coração e que a sua palavra mude a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus e para a sua honra. Amém. Amém. E quando eu estava pensando nesse versículo, eu me fiz 3 perguntas. E essas 3 perguntas que a gente vai conversar aqui hoje um pouquinho. A primeira é, o que significa coração? A segunda, do que devemos guardar o nosso coração? E a terceira, como devemos guardar o nosso coração? Eu acho que são perguntas pertinentes. Porque afinal, do nosso coração fluem as fontes da... Todo mundo quer ter vida, não quer? Então, acho que essas perguntas são bem pertinentes. E aí a gente vai começar com o que será que o autor quis dizer quando ele diz coração? No mundo grego, no mundo hebraico, coração é muito mais do que a biologia. Hoje a gente tem a função biológica do coração e todo mundo sabe que o coração serve para bombear sangue para o corpo, que faz levar o oxigênio e faz o que a gente viver, de modo que se o nosso coração pare de bater, a gente não tem mais vida. Mas no mundo antigo, o coração ele tem um outro sentido.
E aí eu fui fazer uma pesquisa leve, assim. A palavra coração poderia ser substituída por alma, por mente, por determinação e resolução das nossas inclinações, por consciência, por caráter moral, por desejos, emoções, paixões, por coragem. Todas essas palavras abrigariam bem a palavra coração. E aí eu estava conversando com o pastor, falei, pastor, pensando em trazer essa mensagem e tal. Aí ele ficou empolgado e a gente começou a conversa foi legal. E aí a gente conversando, ele falou assim, tem uma tradução que me ajuda a entender esse texto melhor. Eu falei, qual? Ele, a sua identidade. Porque o coração, se a gente fala assim, é a alma. Tipo, a gente fala assim, a gente divide a nossa vida, né? A gente é corpo, mente e alma. Ou se a gente fala, é a mente, ainda assim está dividido. As nossas paixões. Mas quando o autor fala de coração, ele está falando sobre a essência de quem a gente realmente é. De tudo que você tem que guarda a sua identidade. Porque delas procedem as fontes da vida. E pensar nisso já traz pra gente um significado diferente. Porque a gente vai falar assim, e quem eu sou para falar que eu tenho que guardar a minha identidade? Identidade é um tema complexo. Porque, para muitos de vocês, eu sou um irmão. Para Jennifer, eu sou o marido. Para os meus pais que devem estar assistindo lá da casa deles, eu sou o filho. Para Pri, eu sou o irmão. Diferente do irmão que eu sou para vocês. E a gente é muita coisa para muita gente. E como que a gente vai falar assim? E o que define quem que a gente é de verdade? Para o meu patrão, eu sou um funcionário. Para o pessoal que trabalha comigo, eu sou um colega. Só que nada disso eu posso ser sempre. Porque marido, eu só sou da Jennifer. Eu não posso tratar mais ninguém como se eu fosse marido. Então, marido não é minha identidade. Filho dos meus pais, eu só sou com eles. Eu não posso chegar para o Marcelo e falar, pai, eu vou jantar lá na sua casa hoje, do nada. Assim, não é assim que funciona. É diferente. A nossa identidade, ela não pode ser alguma coisa que muda. Apesar de a gente ter vários caráteres que mudam, várias facetas da nossa vida que mudam e que a gente se apresenta diferente. Mas a gente tem uma identidade que ela é permanente. Que não importa se eu estou na igreja, se eu estou no trabalho, se eu estou em casa. E essa identidade é, eu sou filho de Deus. E essa identidade, ela precisa, e ela pode ser aplicada em todos. Diferente das outras que eu falei, essa identidade, ela pode aparecer em todos os meus relacionamentos. Por quê? Eu vou me relacionar com a Jennifer, que é minha esposa, como marido, mas também como filho de Deus. Com vocês como meus irmãos, mas também como filho de Deus. Com meu patrão como funcionário, mas também como filho de Deus. Ser filho de Deus precisa permear todas as áreas da minha vida. Ser filho de Deus precisa ser quem eu sou. E aí eu vou ler de novo o texto com a nossa tradução. Sobre tudo que tem de guardar, guarde bem a sua identidade, porque delas procedem as fontes da vida. Quem que você é? Quem que eu sou? A nossa única identidade tem que ser, nós somos filhos de Deus. Nós somos os filhos de um Pai bom. Nós somos os filhos de um Deus bondoso. Amém? E aí, seguindo, a gente vai para a segunda pergunta. Eu já entendi, eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus é o que está no meu coração. Então, do que eu devo guardar o meu coração? Do que a gente precisa guardar o nosso coração, uma vez que a gente sabe que a gente é filho de Deus? A gente precisa guardar o nosso coração das mentiras.
Em especial, eu vou falar de 2 mentiras aqui. A primeira mentira é de que a gente não é suficiente. A gente está tão acostumado a viver em um mundo competitivo, que a todo momento exige que a gente seja mais. Então não basta só a gente ser inteligente, a gente precisa ser mais inteligente. Não basta a gente ser esforçado, a gente precisa ser mais esforçado. Não basta a gente ser rico, a gente precisa ser mais rico. Não basta a gente ser bonito, a gente precisa ser mais bonito. E é uma exigência que o mundo coloca em cima da gente, que cada vez a gente precisa ser mais, porque no fundo a gente nunca é suficiente. E aí a gente vai ver, e a gente se esforça para ser o mais inteligente possível. Aí a gente abre a nossa rede social, passeia, e a gente passa alguém que é mais inteligente que a gente. A gente se empenha em ficar bonito, em ser elegante. E aí a gente passa a rede social, a gente vê dezenas de pessoas mais bonitas que a gente, mais ricos que a gente. E o fato da gente não ser mais, faz a gente parecer que a gente simplesmente não é. O mundo impõe dentro da gente uma busca incessável por ser mais. Por ser mais, por ser mais. Porque no fim, não importa o quão bom eu sou, eu nunca sou o suficiente. E essa mentira se aloja no nosso coração. A gente fala que a nossa identidade é ser filho de Deus. Mas aí a gente passa por problemas e por provas e a gente se sente sozinho. A gente pensa que Deus nos abandonou por causa de algum erro, porque a gente não foi mais dedicado, ou porque a gente não foi mais santo, ou porque a gente não foi mais honroso, ou porque a gente não foi mais. E aí a gente vai trocando essa identidade. A gente fala assim, não, a minha identidade é que eu sou filho de Deus. E Deus é um pai amoroso, Deus é um pai bondoso. Mas se eu não for perfeito, Ele não vai me aceitar. Se eu estou em problemas, se eu estou em dificuldades, eu me sinto órfão. Sinto que o meu pai me abandonou. Quantas vezes no nosso coração não aparece essa mentira? Quantas vezes no nosso coração, nos dias, não aparecem essa mentira que te fala assim, não, você precisa ser mais, porque senão ninguém vai te querer. Senão você não vai pertencer a círculo nenhum. Senão nem mesmo Deus vai te querer. Essa é uma mentira da qual a gente precisa guardar o nosso coração. É uma mentira que eu e você precisa guardar o coração. Porque a gente não precisa ser mais. A gente precisa ser. E o que a gente precisa ser, Deus já fez que a gente fosse, que é filho dele. Aí a gente tem uma segunda mentira, que é a gente achar da gente mesmo que a gente é mais do que o que a gente é. Parece contraditório, né? Eu estava acabando de falar que em muitos momentos a gente não se sente suficiente. E agora eu estou falando que em muitos momentos a gente olha e a gente acha que a gente é mais do que o que a gente é. E é contraditório mesmo, é bagunçado, porque o coração humano é assim. Quantas vezes a gente não olha pra gente quando acontece uma coisa ruim? Sendo sincero mesmo, abrindo o coração. Acontece uma coisa ruim com você, quantas vezes o primeiro ímpeto do seu coração não é falar assim, nossa Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Eu sou tão bom. Eu estou fazendo tudo certo. Ou se não, alguém pisa no nosso pé, alguém faz alguma coisa que a gente não consegue perdoar, a gente fala assim, a gente se enche de justiça própria e fala assim, eu não te perdoo porque o que você fez comigo eu nunca faria com você. E a gente se coloca como acima de outros. Quantas vezes na nossa situação, na nossa vida a gente não se encontra em situações assim? Que a gente olha pra gente e a gente fala, eu não merecia estar passando por isso. O que você fez pra mim, eu não merecia que você fizesse.
O erro que você cometeu comigo, eu não merecia que você... E às vezes, numa condição horizontal, mas muitas vezes numa condição vertical. A gente vira para Deus e fala assim, o que aconteceu comigo, eu não merecia que acontecesse. Essa prova que eu estou passando, eu não merecia passar. E a gente olha para a gente, achando que a gente é mais do que o que a gente é de verdade. E o nosso coração, ele é assim. O nosso coração, ele oscila entre essas duas mentiras. A gente está o tempo inteiro pensando que a gente não é suficiente, ou que a gente é bom demais. Que a gente não merece isso, porque é uma coisa muito boa, ou não merece isso, porque é uma coisa muito ruim. O nosso coração, ele está entre essas duas mentiras. E aí, fica a pergunta, se eu preciso guardar o meu coração das mentiras, quem que conta essas mentiras para o nosso coração? A gente mesmo. A gente mesmo o tempo todo conta mentiras para nós mesmos. A gente o tempo inteiro, o nosso coração, a Bíblia vai falar em Jeremias que ele é enganoso. Eu gosto da ideia de enganável também. Nosso coração, ao mesmo tempo que ele se deixa enganar, ele também está o tempo inteiro tentando enganar a gente. E aí, como que a gente guarda o nosso coração da gente mesmo? Você já escondeu alguma coisa tão bem escondida que você não achou? Não, aí você perdeu. Mas uma coisa, você já escondeu intencionalmente uma coisa que você não achou? Não, porque você sabe onde você escondeu. Eu fico imaginando, tipo, é a mesma situação de jogar xadrez com uma pessoa só, né? A pessoa fazer os dois movimentos. Eu nunca conseguiria, porque eu sei quem eu quero que vença. E vai ganhar o lado que eu quiser que vença. O nosso coração é isso, ele é essa dualidade. A gente está o tempo inteiro, de um lado, de outro, de um lado, de outro. E como que a gente guarda o nosso coração da gente mesmo? Essa, com certeza, é uma missão impossível. Não tem como. Como que eu vou guardar o coração de mim mesmo? Jesus foi o único que guardou perfeitamente seu coração. Ele nunca deixou que o coração dele se movesse por orgulho, nem pela dor. Nem quando o diabo chegou para ele e falou assim, se você é o filho de Deus, vai lá e faz isso. E aí Jesus podia ficar grandão e falar, eu sou o filho de Deus, Deus acabou de falar isso para mim. Tó, pedra em pão. Tó, pulei. Não ia mudar quem Jesus é. Mas Jesus não deixou o coração dele inclinar para esse lado. Ao mesmo tempo não deixou o coração dele inclinar. Hoje a gente falou de Judas na escola dominical. Quando ele foi traído. No momento de maior dor, no momento de maior sofrimento. Ele não deixou que o coração dele fosse para esse lado e falasse assim, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia. Jesus foi a única pessoa na história, Jesus é a única pessoa da história que conseguiu guardar o seu coração. O coração dele, o tempo inteiro, teve no lugar certo. Teve guardado no lugar certo. E porque Jesus foi a única pessoa que conseguiu guardar o coração dele, ele é a única pessoa que consegue guardar o nosso coração. Paulo vai falar um pouquinho disso. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Filipenses. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus. E aqui eu achei sensacional. A hora que eu vi isso, eu falei, nossa, é isso.
só quem pode guardar, onde a gente pode guardar o nosso coração é na paz de Deus, na graça de Jesus. Jesus sendo quem Ele foi, sendo quem Ele é o único que pode guardar o nosso coração. Se a gente não guardar o nosso coração na graça de Jesus, na paz de Jesus, a gente nunca vai conseguir guardar o nosso coração em lugar nenhum, porque não tem outro lugar para guardar. É a paz de Jesus que faz a gente olhar para a gente, nos nossos momentos de debilidade, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de incompletude, quando a gente não consegue ser o que a gente devia ser. É a paz de Jesus que faz a gente olhar para Deus e ver que Deus ainda fala assim: mas você ainda é meu filho. A paz de Deus é a única coisa, olhar para Jesus e ver o quanto que Ele é imutável, o quanto que Ele é reto, o quanto que Ele é santo, e o quanto que Ele não muda, independente de quanto a gente mude. É a única forma da gente olhar para os olhos de Deus e ver Deus falando: você ainda é meu filho. Nós somos filhos de Deus. Só que essa identidade a gente está o tempo inteiro colocando ela em xeque, porque a gente está o tempo inteiro falando assim: não, isso aqui não sei, isso aqui não sei. E se a gente não guarda o nosso coração na paz de Jesus, eu vou ler de novo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Somente Jesus pode guardar o nosso coração. É somente a paz de Jesus. E aqui eu fiz uma pesquisa rapidinha. Estou aprendendo essas coisas, de fazer pesquisa. Sobre a palavra paz que Paulo usa. Paulo usa uma palavra que é eirene. E aí ela tem diversos significados. Mas um significado eu achei fabuloso, que é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação, através de Cristo. E por essa razão, nada temendo de Deus e contente com a sua porção terrena, seja qual for a sua condição. Eu vou ler de novo. O estado tranquilo de uma alma que tem certeza da salvação, através de Cristo. E que por essa razão, não temendo de Deus nada e contente com sua porção terrena, seja qual for a sua condição. Aí a gente volta e fala assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento, e a gente vai falar assim, e olhar para Jesus e entender que a gente só é quem a gente é, que é ser filho de Deus, é por causa de um sacrifício que é imutável, que é o sacrifício de Jesus. Não é o meu sacrifício, não é o seu sacrifício, não é o que você faz de bom, não é o que você faz de errado. Você é quem você é, você tem o status de ser filho de Deus por causa de um sacrifício, eterno e para sempre, que é o sacrifício de Jesus. E através desse sacrifício, a gente tem paz com Deus, de modo a olhar para o céu sem temer nada. A olhar para o que a gente recebe da vida com alegria. Sabendo que é bondade de Deus. Porque a gente também não merecia nada. Mas Deus foi tão bom que deu para a gente essas pequenas porções de alegria durante a nossa vida. A paz de Jesus que precisa alcançar o nosso coração. É a paz de Jesus que precisa proteger o meu e o seu coração. Ver que Deus continua amando a gente, mesmo quando a gente se sente insuficiente. É o que termina a corrida, por uma corrida sem fim, em busca de ser suficiente. Ver que Deus continua amando a gente, e ver que a gente nunca vai ser tão bom como Jesus foi. E mesmo assim Deus continua amando a gente, é quem faz a gente olhar para a gente e falar assim, eu também posso perdoar. Eu também posso oferecer perdão, porque o meu erro foi grande.
O meu erro foi gigantesco e Jesus me ofereceu perdão. É encontrar com Jesus que muda o nosso coração. É encontrar com Jesus, e aí eu acho que esse é um dos sentidos da conversão. Encontrar com Jesus é falar: Jesus, eu te entrego o meu coração. E aí, a partir do momento que a gente entrega o nosso coração para Jesus, Jesus começa a cuidar dele, de um jeito que a gente não consegue cuidar, de um jeito que a gente não consegue. Se encontrar com Jesus é entender que se o nosso coração estiver guardado na paz dele. Não, se encontrar com Jesus é entender que se o nosso coração não estiver guardado na paz dele, ele não está guardado em lugar nenhum. Se não é a paz de Jesus que invade, que preenche o nosso coração está sempre em guerra. Nosso coração está sempre em conflito. Porque a gente poderia blindar ele do mundo inteiro e a gente vê isso. A gente vê pessoas que se magoaram em um relacionamento e aí falam: não, nunca mais vou me relacionar. Achando que isso vai blindar o coração. Pessoas que se magoaram em situações e falam: não, essa situação que parece essa situação, eu já não vou nem chegar perto, porque acha que isso vai blindar o nosso coração. Mas quem vai proteger o nosso coração da gente mesmo? Só Jesus pode proteger o nosso coração da gente mesmo. Tem uma música que eu ouvi uma vez que fala que o pior vilão é a gente mesmo. Eu esqueci agora a referência da música, eu não vou nem arriscar cantar. Mas a verdade é que na nossa história, a gente está o tempo inteiro procurando culpados. A gente está o tempo inteiro procurando algozes, pessoas que a gente pode responsabilizar pelos nossos problemas. Mas o grande vilão da nossa história está sempre na frente do espelho. E aí, quando sou eu na frente do espelho, eu sou o vilão da minha. Mas quando você está na frente do espelho, você também é o vilão da sua história. A gente está o tempo inteiro tentando se sabotar, o tempo inteiro tentando se destruir, porque no fim, o nosso coração ele é enganoso, ele é enganável. Mas Jesus providenciou o remédio para isso, que é a paz dele que habita no nosso coração. Então, todas as vezes que você olhar para você e você se vê entre essas duas mentiras, ou a mentira de que você não é suficiente, ou a mentira de que você merecia mais, o meu convite é você olhar para Jesus e lembrar que seu coração precisa estar na mão dele. Seu coração precisa estar envolto da paz dele. O evangelho é isso, ele é a gente achar o nosso equilíbrio, nem menos e nem mais, mas quem a gente é de verdade. E a gente é de verdade filho de Deus. A gente é de verdade fruto da bondade de Deus. Pessoas a quem Deus ama, independente da forma que a gente está. E aí, às vezes a gente fala assim: não, mas isso parece ser só bonzinho, né? Tô só acalentando o ego e falando assim: não, que Jesus te ama do jeito que você tá, do jeito que você é. E isso é verdade, Jesus te ama, Jesus me ama do jeito que eu sou. Só que eu e você recebemos uma nova identidade. E essa identidade é filho de Deus. E ser filho de Deus molda em nós o caráter do nosso Pai. Tá com o nosso coração nas mãos de Jesus, envolto dessa paz, vai moldar no nosso caráter o caráter do nosso Pai. Quem o nosso Pai espera que a gente seja. A gente nunca vai ser suficiente, é verdade. Mas a gente também nunca vai ser tão indigno que Deus vai olhar pra gente e falar assim: eu não te amo, você não é meu filho. Hoje a gente pode colocar o nosso coração nas mãos de Jesus. E eu convido você a abaixar sua cabeça.
que essa Irene, que essa paz que vem do estado tranquilo de uma alma, que tem certeza da sua salvação através de Cristo, e por essa razão, nada temendo de Deus, e contente com a sua porção terrena, seja qual for a condição, encha o nosso coração, sobre tudo que a gente precisa guardar, de tudo que a gente precisa guardar. A gente precisa guardar nossa identidade. A gente precisa guardar quem a gente é de verdade. Que a nossa vida seja para encontrar o nosso Pai. Que a nossa vida seja para, assim como a música que o Rafa cantou, que ele ensinou hoje aqui, que essa seja a minha promessa. Eu gastarei a minha vida para te coroar, para coroar o meu Pai. Não é só o meu Deus distante, é o meu Pai, aquele que olha para mim e fala assim: você é meu filho, mesmo quando eu não sou suficiente. E mais do que isso, o Deus que olha para a gente fala assim: você não precisa ser mais, você só precisa ser. Jesus, nós somos os teus filhos, Pai. E nós falamos isso porque é o que a sua palavra diz sobre nós, Pai. Sua palavra diz que o Senhor nos criou e portanto é nosso Pai, mas o Senhor também nos adotou como seus filhos. Então nós somos seus filhos por criação e por adoção, porque o Senhor simplesmente nos amou, porque o Senhor simplesmente escolheu manifestar a sua bondade. Jesus, mas o nosso coração é tão enganoso, Pai. Dentro dos nossos corações tem tantas vozes que falam, Senhor, conosco e nos tiram, Senhor, desse senso, nos tiram deste lugar, Senhor, de filiação, e acham que nós precisamos fazer algo para merecer, ou ainda que nós não precisamos da sua graça porque nós nos garantimos, mas Pai, encontrar contigo mostra que não basta, Senhor, nós sermos bons, porque nós nunca seremos tão bons quanto o Senhor. Mas encontrar contigo também nos mostra que não tem um poço tão profundo que o Senhor não possa nos encontrar, que os seus olhos não nos vejam, que o seu amor não nos alcance, que os seus braços não nos abracem. Senhor, ensina-nos, Pai. Ensina-nos a guardar o nosso coração na Tua paz. Ensina-nos a guardar o nosso coração na certeza de que o Senhor nos ama. Ensina-nos a guardar o nosso coração na paz que vem de saber que o Senhor cuida de nós. Na paz de saber que o Senhor é bom, ainda que nós não sejamos. Senhor, em nome de Jesus. Amém.